Graças e paz, amados, estamos começando mais um Café com Instrução. E a nossa instrução hoje está no livro Rabi, o Mestre da Existência. Nós vamos falar sobre os 4 solos, né? Esse texto aqui faz parte desse livro, Rabi, o Mestre da Existência, onde nós vamos aprender diretamente com Jesus, ensinamento do próprio Jesus para a nossa vida. Então vamos para a nossa leitura aqui em Lucas 8, né, versículo 4 até o 8. Lucas capítulo 8, versículo do 4 até o 8, que diz: E ocorreu que uma grande multidão se reunia, e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada, e aves dos céus a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas, e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outras parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por um. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Né? Então, essa parábola nos traz um grande ensinamento sobre o reino de Deus, sobre a questão da semente que é a palavra de Deus. Né? Aqui, todos devem ter entendido o que o Rabi estava dizendo nesta parábola, já que ali havia uma sociedade agrícola. Tirando a explicação espiritual que vamos ver a seguir, o próprio mestre explica essa parábola. Essa parábola estava dizendo o seguinte: o semeador saiu a lançar as sementes por um caminho que atravessava vários campos. E como se sabia, em Israel, grande parte dos terrenos eram rochosos, e era inútil lançar sementes ali. Outros campos eram cheios de arbustos, espinhos, onde as sementes não tinham chances de crescer. Mas os semeadores também conheciam os campos férteis que davam uma grande colheita. Então, Jesus aqui ele está falando algo que aquelas pessoas estavam familiarizadas, né, com a situação para poder entender. Jesus usava muito disso. A questão, como vamos ler aqui, a questão é que o Rabi usava de acordo com o conhecimento dos que ouviam falar. Mas, para os discípulos, o mestre ia mais profundo em seus ensinamentos. Ele mesmo explica para os seus discípulos o ensinamento dessa parábola. Primeiro, o Rabi diz que a semente é a pregação da palavra do reino de Deus. Depois diz que as que caíram no caminho representam as pessoas no coração das quais a palavra não penetra, porque o diabo retira rapidamente. Estas ouviram por ouvir e não deram crédito. A primeira explicação ali, a que caiu, né, pelo caminho, né, representa essas pessoas que ouviram, mas não deu crédito à palavra de Deus. Depois, ele fala o solo rochoso, que são as pessoas que recebem a palavra até com alegria, mas não conseguem criar raízes, porque em vez de se alimentar com a palavra, cederam ao tempo da tentação. Então morrem sem dar frutos. Né? Ela recebe com alegria, mas não tem força, não consegue prevalecer diante das tentações, né, que vêm contra nós. Elas não criaram raízes, na verdade. Né? Depois, agora ele fala das que caíram no meio dos espinhos. São aquelas que recebem a palavra, mas não prosseguem por não conseguir abrir mão dos cuidados das riquezas e dos deleites desta vida. Com isso, não consegue dar frutos para o reino de Deus, porque o ponto-chave é dar frutos, né, para o reino de Deus. A palavra ela tem este objetivo, de dar frutos ao reino de Deus. E agora, as que caíram, por fim, os da boa terra, são aqueles que receberam a palavra de coração aberto e criaram raízes na fé, para perseverar e frutificar para o reino de Deus. Neste ensinamento do Rabi, podemos observar algumas coisas importantes. Primeiro, os inimigos que atrapalham a palavra de Deus ser semeada são o diabo, o amor a este mundo, as riquezas
e os prazeres pecaminosos desta vida. Essas coisas ela pode atrapalhar o teu crescimento, o teu fortalecimento, a tua vida com Deus, uma vida de palavra, de seguir a palavra. Segundo, a forma com que as pessoas vão receber a palavra no seu coração define se ela vai frutificar ou não. Nós temos que ter a sensibilidade para receber a palavra de Deus, né? No nosso coração, na nossa mente, nós temos que prepará-lo para receber a palavra de Deus, para ela poder frutificar. Terceiro, ao pregar a palavra de Deus, enfrentaremos diferentes reações. Alguns ouvirão, mas não vão entender. Outros vão crer, mas depois irão se desviar. Porém, haverá os que vão ouvir e frutificar. Ou seja, o importante é não cessar de anunciar o evangelho do Mestre dos Mestres. Né? Então, nós vemos aqui que a palavra ela tem muito poder, ela tem o poder de frutificar, mas que precisamos receber de coração aberto. E uma vez que recebemos a palavra, nós temos que transbordar na vida de outras pessoas. E não podemos se intimidar, né? Se ela vai receber, se ela não vai receber, o importante é semear. Semeie, lança a semente da palavra na vida das outras pessoas, porque com certeza vai ter aquelas que vão receber e vão dar frutos para o reino de Deus. Amém? Então esse foi mais um Café com Instrução. Espero que essa instrução tenha entrado no teu coração, na tua mente. Espero que você tenha tido sensibilidade para receber esta palavra e que ela venha dar fruto na tua vida. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.